Se você aprendeu na escola que a Revolução Americana começou porque os colonos não aguentavam mais pagar impostos abusivos sobre o chá, eu sinto muito, mas você foi profundamente enganado por uma bela campanha de marketing histórico. O famoso protesto em Boston não foi uma revolta contra o aumento de impostos. Na verdade, foi exatamente o contrário. Os colonos ficaram furiosos porque o governo britânico decidiu reduzir o preço do chá vendido na colônia. Parece bizarro, não é? Por que alguém destruiria o equivalente a milhões de dólares em mercadoria só porque ela ficou mais barata? A resposta para esse mistério não está nos livros didáticos românticos, mas nos bastidores de um enorme esquema de contrabando que enriquecia os chamados patriotas da época. Para entender o que realmente aconteceu naquela noite fria de dezembro de 1773, precisamos olhar para a economia real da colônia de Massachusetts. Naquela época, a colônia era um verdadeiro ninho de contrabandistas altamente organizados. Quase todo o chá consumido na América vinha ilegalmente da Holanda, sem pagar um único centavo de imposto para a coroa britânica. E quem liderava esse mercado clandestino de importação? Figuras ilustres como John Hancock, um dos homens mais ricos das colônias e, convenientemente, um dos principais líderes da futura independência americana. O contrabando era um negócio extremamente lucrativo que sustentava toda a elite local. Mas o Império Britânico estava severamente endividado após a Guerra dos 7 Anos e precisava desesperadamente recuperar o controle de seu mercado colonial. Foi então que o parlamento em Londres aprovou a famosa Lei do Chá. E é aí que a história que te contaram na escola começa a desmoronar de vez. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, a Lei do Chá de 1773 não criou um novo imposto abusivo sobre a folha importada. Pelo contrário, ela deu uma concessão tributária especial para a Companhia das Índias Orientais, uma corporação britânica gigantesca que estava à beira da falência financeira. A lei permitia que essa megacorporação vendesse seu chá diretamente nas colônias americanas, eliminando os intermediários britânicos e coloniais e, o mais importante, isentando a empresa de pesadas taxas de trânsito em Londres. O resultado prático foi devastador para os ricos comerciantes locais. O chá legalizado inglês, de repente, ficou incrivelmente mais barato do que o chá holandês contrabandeado por Hancock e seus aliados. O Império Britânico não estava sufocando os americanos com impostos elevados, mas sim usando subsídios corporativos para quebrar o lucrativo monopólio dos contrabandistas coloniais. Mas o que poucos sabem é que a reação dos líderes da revolta não foi motivada por nobres ideais de liberdade. Ao verem seus lucros ameaçados pela concorrência imbatível do chá legalizado e barato, homens como John Hancock e Samuel Adams sabiam que precisavam agir rápido. Se o chá barato da Companhia das Índias Orientais chegasse aos portos e fosse livremente vendido, a população comum rapidamente se acostumaria a comprar o produto legalizado. Isso destruiria a rede de contrabando local e, consequentemente, minaria o poder financeiro que sustentava a oposição política à coroa. Por isso, os chamados Filhos da Liberdade se disfarçaram grosseiramente de indígenas Mohawk e invadiram os 3 navios ancorados no porto de Boston, jogando 342 caixas de chá diretamente na água. Não foi uma reação espontânea do povo oprimido, mas sim uma operação cirúrgica de sabotagem comercial planejada para proteger os interesses econômicos da oligarquia local. E é aí que a história fica ainda mais estranha quando olhamos para a reação interna dos próprios americanos. Muitos líderes proeminentes da época, incluindo o próprio George Washington, ficaram absolutamente horrorizados com aquele ato de vandalismo gratuito. Washington, que era um rico proprietário de terras e defensor convicto do direito de propriedade, condenou publicamente a destruição do chá, afirmando que os responsáveis deveriam ser punidos e pagar pelo prejuízo causado à companhia. No entanto, a reação política desproporcional do parlamento britânico, que decidiu fechar o porto de Boston e impor medidas punitivas severas conhecidas como leis intoleráveis, acabou jogando lenha na fogueira e unificando as colônias contra um inimigo comum. O que começou puramente como uma disputa comercial e corporativa de bastidores foi rapidamente envelopado em uma narrativa heróica de luta do povo contra a tirania tributária britânica.
Só que tem uma reviravolta que muda totalmente a nossa compreensão sobre como o passado é moldado. Essa clássica curiosidade histórica revela um padrão humano fascinante que se repete até os dias atuais. Grandes revoluções e movimentos de massas raramente começam por pura ideologia abstrata. Quase sempre, o estopim real acontece quando o bolso e os privilégios econômicos das elites locais são diretamente ameaçados. A versão romântica do imposto injusto sobreviveu na nossa cultura popular porque é muito mais inspiradora e fácil de vender nos livros didáticos do que a realidade puramente pragmática de uma elite de contrabandistas defendendo suas margens de lucro contra um monopólio de uma grande corporação estatal. Nós adoramos criar narrativas de heróis imaculados contra vilões gananciosos, mas a verdade histórica é que a própria fundação da maior democracia moderna esteve profundamente atrelada à defesa do livre mercado informal e a disputas aduaneiras. Toda vez que você observar discursos políticos modernos usando o patriotismo inflamado para defender certas isenções fiscais ou protecionismos de mercado, lembre-se do Porto de